Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Que a paz de Jesus esteja com você nesta manhã. Querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, que você possa se encher dessa paz gloriosa. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Bom dia, Fran, paz Senhor. Que esse dia seja cheio de paz mesmo, né? Maravilhoso na presença do nosso Deus. Estamos aqui pela Rádio Estúdio FM para levar até você o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco para você ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra do céu nessa manhã, ser alimentado, ser edificado pela palavra de Deus, porque nós precisamos muito, não é mesmo? Os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. Então se aninhe debaixo das asas poderosas desse Deus, que você encontrará paz e segurança. Mas não é essa que o inimigo vai querer trazer, não, né? Que Jesus fala, quando ouvirdes falar em paz e segurança, ficai atento que aí já vem o fim. Não é essa paz e essa segurança do mundo, mas é a paz e a segurança de quem tem um Deus todo-poderoso nos céus, cuidando do seu povo, olhando para o seu povo e suprindo as necessidades do seu povo. Você crê nisso? Então fique conosco que nós vamos meditar na palavra. Amém? Vamos orar então para nós começarmos a nossa programação de hoje, né? Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Oramos porque nós cremos que estamos aqui no nome do Senhor Jesus e clamamos pela presença dEle aqui, pela presença do Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos instruir, que Ele venha nos inspirar na palavra desta manhã. Amém, queridos? Então oremos. Eu oro daqui, você ora daí, e a nossa oração atinge aquele lugar que não é impossível de ser atingido, porque o véu já foi rasgado. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Senhor fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Eu estou aqui com a Fran e você está aí me ouvindo, então nós estamos unidos, o Senhor se manifesta na nossa vida. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para levar a sua palavra pela Rádio Estúdio FM. Em primeiro lugar, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, porque aprove a ti abrir as portas, esses microfones, para que a tua palavra fosse pregada, em nome de Jesus. Que nós não sejamos ouvintes esquecidos, como aqueles que se olham no espelho, saem dali da frente e já não se lembra mais como estava. Mas nós queremos ser praticantes da tua palavra, ouvir e guardar no nosso coração e praticá-la, porque a tua palavra também diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É o ouvir e acreditar e colocar essa palavra em prática. Que o Senhor não nos pegue desprevenidos naquele dia. Eu sei que o Senhor está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz e aprender do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, todos os que aqui trabalham nessa rádio, todos os anunciantes da rádio, os proprietários, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja estendida, que o teu favor esteja sobre nós, todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de Oroeste, abençoa, e não amaldiçoeis, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre nós. Abençoa o nosso Brasil, nos livra do mal, nos livra do caos, nos livra, Senhor, das tempestades, das tragédias, Pai, que está assolando a terra. Que o seu povo possa contemplar isso e ver que são os sinais da natureza que está gemendo, clamando pela volta dos filhos de Deus. Ó Deus, prepara lugares de abrigo seguro para o seu povo nestes dias tenebrosos. Nós só temos a ti, Pai. Queremos ter paz e segurança no Senhor. Abençoa teu povo, Israel. Ó Pai, trabalha naquele lugar. Eu sei que tudo acontece lá para se cumprir a sua palavra, que é fiel e que é verdadeira. E todos verão que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus do seu povo, porque o Senhor logo vem para pessoalmente pelejar contra os inimigos do seu povo, contra os inimigos do Senhor, porque a sua palavra também diz que os homens se reúnem e maquinam o mal, mas a palavra do Senhor é a última palavra, e para o seu povo o Senhor tem vitória. Nos abençoe, cura, livra, restaura, liberta, transforma a vida daqueles que te buscam, Pai, enquanto o Senhor ainda é achado.
Em nome de Jesus, eu te peço, mais uma vez, ser conosco nessa programação, porque sem ti nós nada podemos fazer. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em nome do Senhor, vamos meditar na palavra de hoje, queridos. Lá em Mateus capítulo 6, aleluia, né? Porque já que o Senhor logo vem, né, nós já falamos muito aqui sobre a vinda dele, e que ele está voltando mesmo, com provas, com a palavra e tal. Agora, vamos começar a falar a palavra, para que a gente possa se preparar para esse grande dia. Porque também não adianta nada eu saber que ele vem e não estar preparada para isso, né? Nós precisamos estar preparados para o dia do Senhor. Amém? Então, vamos lá. O que o Senhor Jesus nos ensina no livro de Mateus, capítulo 6? Ele fala assim, ó, um grande problema para nós, seres humanos. Tanto que o irmão do Senhor, né, o apóstolo Tiago, vai falar assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não foi à toa que Jesus falou tanto com a gente sobre isso. Então, ele fala assim, Mateus 6, a partir do 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem todo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não existe. A palavra do Senhor fala que é sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. A palavra diz que só tem dois caminhos, ou para o céu ou para o inferno, com Jesus. E nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse curto pedaço que nós lemos aqui, Jesus, né, a palavra do Senhor, ele está falando para nós, vocês não se dividam. Não se dividam. Especialmente com as riquezas deste mundo, porque isso é laço para a alma de vocês. Isso é laço. Aí depois que o apóstolo Tiago, né, ele falando sobre esse assunto, ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não, o amor ao dinheiro. Né, o apego a ele, a dependência dele, o servir a ele. E o dinheiro, Jesus deu o nome dele aqui, é Mamon, é um demônio. Então, ou você serve a Deus, ou você serve a este demônio. Então, por quê? É a raiz de todos os males. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro fácil, o que ela começa a fazer? Por exemplo, ela começa a traficar, não é? Olha a desgraça que essa pessoa faz na vida das pessoas que vão usar isso aí. Destrói as famílias, as pessoas, leva a morte para casa. Por quê? Alguém amou o dinheiro. Na raiz do problema da droga está quem? Alguém que amou o dinheiro e quis o dinheiro, muito dinheiro e facilmente. Aí ela destrói a vida das outras pessoas. Esse amor ao dinheiro fez com que essa pessoa fosse praticar isso, para destruir as outras vidas. Ai deles, ai deles. O amor ao dinheiro causa a corrupção, não é? Nos governos. Por que a pessoa não se contenta com o que ela ganha e ela quer mais e mais e mais e mais? E como sempre diz a minha mãe, né? O saco do interesse nunca enche e aí ela quer mais e mais e mais e ela vai se enfiando. O que é que leva à corrupção? Morte para a população também. Tira remédio do posto de saúde, tira o atendimento, tira a água, tira a luz. É só pobreza que a corrupção gera. E morte para a população também. Por que aconteceu isso? Porque alguém sem Deus amou mais a Mamon do que a Deus.
Aí ela foi colocada num lugar, num posto de autoridade para ajudar as pessoas, porque foi um talento que Deus deu para essa pessoa, para que ela possa estar ali, e ela desperdiçou o talento dela. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. E se eu fosse ficar falando aqui, eu vou passar o resto do programa só falando o que é que o amor ao dinheiro causa de desgraça na vida das pessoas, né? Porque aqueles que se vendem por dinheiro, ele não está só acabando com a vida dele diante de Deus. Em geral, ele está prejudicando outras pessoas, porque ele está tirando dinheiro de quem precisava, né? Isso é muito sério. Por isso que Jesus falou muito sobre isso. E às vezes, quando o Senhor está falando aqui, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não existe servir os dois. Aí as pessoas ficam pensando que idolatria é só com relação ao culto às imagens. Gente, a idolatria é muito mais que isso, né? A idolatria é muito mais que culto à imagem. Jesus está falando aqui, o próprio Senhor está falando aqui que às vezes nós estamos cultuando outro Deus. Ele não tem uma imagem para eu me dobrar diante dela, mas eu me dobro com as minhas ações. Porque servir se vem disso aí. Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo ao diabo. É com as minhas ações, é com aquilo que eu faço para eles. Então eu me prostro com as minhas ações também. Eu não preciso ter somente uma imagem lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se prostrar diante de imagens é pecado, porque Deus odeia a idolatria? Sim, é. É pecado. Mas se prostrar diante do dinheiro também é. Se prostrar diante de qualquer outra coisa também é idolatria. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Está escrito. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, meus queridos, é por isso que Jesus está falando aqui para nós. Tão mansamente, ele começa, não ajunteis tesouro na terra, porque na terra tudo se acaba. É para a gente buscar as coisas que são do alto. Então, nesse tempo de volta de Cristo, que ele está voltando, não é mais tempo de pensar mais nestas coisas, de valorizar isso. O dinheiro é ruim? Claro que não. É bênção. É com ele que a gente se alimenta, que a gente vive, não é? Cria a nossa família, os nossos filhos, evolui, é por causa dele. Mas o Jesus não está falando do dinheiro aqui, não. Ele está falando do amor ao dinheiro. É não poder viver sem, é viver para isto. E nessa consumição, nós abandonamos o Senhor. Não damos para o Senhor o primeiro lugar na nossa vida, a primazia, entendeu? É sobre isso que o Senhor está falando aqui. Ajunte tesouros no céu. Buscai as coisas que são do alto. Quais são os tesouros que tem no céu? São os frutos do Espírito Santo, que está lá no livro de Gálatas. A bondade, a longanimidade, né? Esses frutos, os frutos do Espírito Santo que está em mim, é o tesouro que eu estou juntando no céu, servindo a Deus, porque a minha coroa está lá. Jesus não falou que ele vai dar uma coroa? Então, são os tesouros que eu estou juntando lá no céu, na minha coroa. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O meu coração, a minha vida, ela se move naquilo que eu amo. Onde está meu coração é onde estão as coisas que eu amo, não é isso? Então, a minha vida se move a isso. Se eu estiver me movendo só por dinheiro, é porque o meu coração está no dinheiro. E isso é mal. E isso é mal. Teve um jovem rico que perdeu a salvação dele, porque ele pensou só nisso, gente. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Lembra da parábola, a história, né? Nem parábola, né? A história do jovem rico. Sei, mestre, bom mestre. Ele chegou todo pomposo perto de Jesus. Jesus já falou para ele assim, bom por quê? Por que você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim, cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Ele falou assim, eu cumpro todos. Cumpro todos, tô certo. Olha, eu tô... Ou seja, eu tô aqui te perguntando, é só para o senhor me responder uma coisa que eu já sei. Né? Um menino bem cheio de arrogância. Aí Jesus fala assim para ele, você quer ir pro céu? Então, você quer a vida eterna? Aí ele fala assim, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. O menino saiu, cabeça baixa, porque Jesus, conhecendo como ele
o conhecendo como ele conhece cada um de nós, lá dentro do nosso coração, tocou na ferida dele. Ele guardava todos os mandamentos, mas lá dentro dele, ele tinha um apego com os bens materiais. Ele, na hora que Jesus falou isso, ele não foi capaz de escolher a salvação. Ele foi capaz de ficar só com a riqueza dele. Porque a vida dele estava naquilo ali. Muito sério isso, muito sério. E Jesus falou para ele, Jesus ficou assim, vem cá, peraí, vamos fazer o seguinte, você dá um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Não, também você nem precisa dar tudo. Jesus fez isso com aquele menino ou deixou o menino ir embora? Jesus ficou correndo atrás dele. Eu te amo. Os apóstolos ficaram, vem cá, Jesus te ama, nós também te amamos. Não, irmãos, Jesus deixou o menino ir. E ele perdeu a salvação dele por causa dessa idolatria que ele tinha pelo dinheiro. Ele perdeu a salvação. Dizem evangelhos apócrifos que ele morreu logo depois. Uns 3 meses depois ele morreu. Morreu sem salvação. Porque ele não foi capaz de escolher a Deus. Por quê? Por isso que o apóstolo Tiago diz na sua carta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para esse jovem rico, foi o mal da perda da salvação dele, o amor que ele tinha por essa riqueza dele. Entendeu? Será que nós estamos verdadeiramente prontos? Não é para ser doido para ir nas igrejas e dar suas coisas, não. Não é isso, tanto que Jesus falou para ele, vai, vende, dê tudo aos pobres. Não era para dar para ele. Não era para dar para ele, não, né? Tem gente que aí perde o juízo e vai entregar dinheiro nesses lugares por aí. Não é sobre isso que Jesus está falando, tá? Tanto que ele falou para distribuir para os pobres, não era para dar numa igreja, para enriquecer um pastor, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso, né? Sabe aquela Andressa Urach? Uma moça que se converteu, né? Ela era da fazenda, depois ela é muito famosa, se converteu, deu o testemunho dela, muito lindo. Uma menina falava de Jesus assim, você sentia Jesus na vida dela quando ela estava nos programas, falando do testemunho dela, né? O que foi que pegou a Andressa, que fez ela sair da igreja, e até hoje ela não se firmou mais, e hoje, entre idas e voltas, ela está na antiga profissão de... Ai, como é que chama a profissão dela, gente? Ela é prostituta, né? Ela é uma prostituta. Sabe o que foi que pegou a Andressa? Dinheiro. Dinheiro. É o amor ao dinheiro que aquela moça tem, que ela não é capaz de ficar dentro da igreja quieta e pobre. Não, ela quer dinheiro. E a maneira mais fácil que ela tem de ganhar dinheiro é vendendo o próprio corpo. Então, ela volta para a lama da onde ela foi tirada, na prostituição. Você entendeu? Olha, no fundo, é só isso, porque ela só pensa em dinheiro. Ela começou a brigar com a igreja porque ela deu muito dinheiro porque quis, e aí ela queria receber de volta o dinheiro, e virou aquela polêmica, né? Mas até hoje, quando você presta bem atenção no que ela está falando, é dinheiro que move aquela moça. Ela quer muito dinheiro e ela quer dinheiro fácil. E ela está colocando o filho também para trabalhar nesse ramo, para ganhar dinheiro. Olha o que uma pessoa perde a salvação porque ela não dá conta de ser pobre. Você entendeu? O caso da moça que morreu, da cantora que morreu lá na Bahia, ela precisava se separar daquele marido doido dela lá. Ela sabia disso. Mas primeiro ela estava juntando dinheiro. Ela estava juntando dinheiro. Tem um áudio dela que ela fala que ela tinha 20 mil reais. E ela precisava juntar dinheiro para depois largar dele. Morreu antes. Será que ela não cria no Deus que ela louvava nas igrejas para saber que esse Deus iria sustentá-la na pobreza? Ainda que ela ficasse meio pobrinha? Não, mas primeiro ela estava juntando dinheiro. É sempre assim. Aí não dá tempo de você juntar o dinheiro, ela morreu. Ela morreu, o cara matou. E aí? Meu Jesus está falando para nós. Não ajunteis tesouros nessa terra. Junte tesouros do céu. Estou te dando 2 exemplos. Para que a palavra que eu estou falando aqui fique documentada mesmo, né? Porque o Senhor sabe onde é que está a nossa fraqueza. E em geral é no dinheiro mesmo.
Aí ele continua falando: se porém os teus olhos forem maus, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A necessidade que nós temos, né, de ter bom coração, é eu ter um olho bom, olhar e ver amor nas coisas, e não condenar tudo, e não ver mal em tudo. Eu preciso ser a luz, e os meus olhos, que são as janelas da alma, diz muito sobre isso. Aleluia. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, grandes são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É Jesus que está deixando isso aqui bem claro para nós. Não podemos nos dividir quando se trata de reino de Deus. Ou é Deus ou é o capeta. Não tem meia escolha. Não tem um caminho mais ou menos. São estas escolhas que nós temos que fazer. E Jesus está falando bem, você não serve os dois. Não adianta você querer servir os dois reinos ao mesmo tempo. Não existe. Ou é sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Meus irmãos, nós estamos no fim. O inimigo vai nos enganar muito. A palavra diz que o próprio Deus enviará a operação do erro sobre nós, para que a gente fique enganado com as coisas. Mas sabe por quê? Porque Deus está testando o nosso coração. Porque se o nosso coração verdadeiramente estiver nele, nós não seremos enganados e nem iludidos. A operação do erro vai vir principalmente pela mídia, porque é um negócio de comunicação que atinge todo mundo. Se você não estiver firme na palavra, você vai achar que você pode servir a dois senhores. Você vai relativizar o evangelho, porque é o amor que venceu, né? E foi o amor que venceu na cruz, foi mesmo. Foi o amor que venceu na cruz, porque eu era toda cheia de pecados, condenada ao inferno, mas o amor de Deus se manifestou na cruz e me salvou. Esse é o amor. Agora eu preciso entender que esse Salvador tem princípios, tem regras, e ele deixou escrito na palavra dele, na palavra. Não é? É o Senhor que fala sobre isso. Onde é que... Lembra da parábola do rico e do Lázaro também, que Jesus fala sobre esse assunto? O Lázaro morreu e foi para o céu. O mendigo que estava ali na porta do rico, do rico. Aí chega lá, onde ele foi, no inferno, ele estava... Falou, Deus, Abraão, pai Abraão, me molha minha boca aqui com um pouco de água. Não pode. Pai Abraão, envie, deixa eu voltar para avisar os meus irmãos, a minha família, como que são as coisas aqui desse lado. E Abraão respondeu para ele, falou, não precisa. Lá na terra, onde eles ficaram, eles têm a lei e os profetas para aprender sobre a lei de Deus. Queridos, nesse dia que Jesus contou essa parábola aqui, não existia o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento escrito. Só tinha o quê? A lei e os profetas. E aonde é que Jesus indicou que nós, para ser salvos, teríamos que buscar saber o que era servir a Deus? Na lei e nos profetas. Ou seja, em todo o Antigo Testamento. Era lá. O próprio Jesus falou sobre isso. Como que eles saberão que existe um inferno? É só eles buscarem a lei e os profetas. É só eles lerem a Bíblia no Antigo Testamento, que eles vão aprender tudo. Foi isso que Jesus falou para aquele rico que estava no inferno. De novo o Senhor está falando. Quão perigosa é esta vida de só pensar em dinheiro. Muito perigoso, né? É um laço muito grande para nós perdermos a nossa salvação, quando nós somos muito apegados a dinheiro, né? Depois ainda tem a parábola do cara que colheu bastante grãos, colocou no celeiro. Aí ele viu que o celeiro dele estava pequeno e ele tinha muito grão para colher ainda. Ele falou, nossa, como que eu sou uma pessoa maravilhosa, hein?
Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir celeiros maiores para guardar todos os grãos da minha colheita. Como que eu consegui vencer? Como que eu estou colhendo tanto? Vai ver, ele até pensou, como eu sou abençoado. E Jesus chega para ele e fala assim, louco! E se hoje pedirem a tua alma? Onde é que você vai com esse tanto de grãos que você colheu? Onde é que você vai com toda essa riqueza? Você guardou tesouros no céu? Porque você está guardando grãos só aqui na terra. Só aqui na terra. Outra parábola de Jesus, porque esse problema é sério. Ele nos tira da presença de Deus. A mesquinhez, a avareza, né? São pecados diante do Senhor. Ser uma pessoa avarenta. Quem é o avarento? Aquele que não consegue dar nada porque ele pensa que tudo é dele, né? E tudo vai fazer falta para ele. Ele tem muito apego ao dinheiro. E Jesus contou todas essas parábolas, porque realmente é um caso sério para as nossas vidas. E nós precisamos vencer este problema. Se nós quisermos ser salvos, né? Entrar no reino dos céus. Entrar no reino. E Jesus vai falar assim, você tem que odiar. O diabo, meus queridos, é para ser odiado. Mamon é um demônio, não é? O que Jesus falou aqui? Ninguém pode servir a dois senhores. Quem se confunde muito com essa história são as pessoas que nós chamamos de isentonas ou de mornas. Mas que Jesus, lá no livro de Apocalipse, vai falar que ele abomina e que ele vai vomitar os mornos. Ele quer, antes que você fosse frio, Jesus fala. Porque morno, do jeito que você está, nem sim, nem não, servindo a dois senhores, não se purificando, não se separando, eu vou te vomitar. É a palavra de Jesus, que ele fala lá no livro de Apocalipse. Então, a gente não pode ter meio termo aqui, né? Com Deus não tem meio termo. É a operação do erro que está no mundo, que está fazendo a gente pensar que nós podemos fazer da nossa vida o que nós queremos. E nós não podemos. Não podemos servir a dois senhores. Entendeu? E o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão maldito para nos enganar, o que ele faz? No mesmo dia, por exemplo, no dia que passou lá de 31 de outubro, era o dia da Reforma Protestante, era o dia do Halloween. Só para ele te enganar. Só para formar na nossa cabeça algo que nós podemos pensar que podemos servir aos dois senhores. Serve a Deus e serve ao capeta do inferno. Não existe isso, irmãos. Não existe isso, pela palavra eu te digo. Deus não divide a sua glória com ninguém, por isso que não é permitido a idolatria. Porque a glória Deus não divide com ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. Fran, faz outro favor para mim, eu vou querer mesmo o computador aqui. A minha glória eu não divido com ninguém, porque vai que tem gente que pensa que esse versículo não está escrito. Ele está escrito, se eu não me engano, lá em... Vai ser em Isaías, a minha glória, pois eu não divido com ninguém. Com ninguém, viu? Eu não vou dar o nome de coisa que você divide a glória de Deus aí. Mas... Isaías 42:8. Isaías 42:8. Ó. Então vamos ler, para você saber que está escrito aqui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o louvor às imagens de escultura. Mas, queridos, é conforme eu falei no começo. Está escrito aqui, eu não preciso nem falar mais nada. Vou ler de novo, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus chega para fazer o quê? Para acabar com a lei? Não, não, jamais. Ele chega para plenificar a lei. Ele chega para dar finalidade à lei. Ah, não pode imagem de escultura. Beleza. O judeu não adora imagem de escultura.
Aliás, o judeu, ele tem tanto medo agora de idolatria, que ele não aceita Jesus, que ele pensa que é idolatria também, sabia? Sabe? É por isso, um dos motivos também. Aí, Jesus, como ele veio para dar finalidade à lei, ele vai contar essa história aqui de Mamon. Não é uma imagem de escultura, não tem ninguém prostrado diante dele, dentro de uma capela, dentro de algum lugar, porém, Jesus vai falar assim, tá no teu coração, teu ídolo. Então, Jesus pegou essa lei, que não adorarás imagens de escultura diante de mim, né, que está lá nos 10 mandamentos. Ele pegou essa lei, o que ele fez? Ele aboliu a lei? Não! Ele ampliou a lei. Porque agora ele está falando, tem ídolos dentro do teu coração. A riqueza é um ídolo seu, você está prostrado diante dela. Você está servindo a riqueza. Você viu? Como que é perigoso isso aí? Então, Jesus está falando, não divido a minha glória, vocês tomem cuidado, porque idólatras não entrarão no reino. Não entrarão. Os idólatras não entrarão. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Então, eu tinha um monte de coisa aqui, tudo escrito, mas tá vindo outras coisas agora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Quem mais? Nós vamos ler aqui, que Jesus está nos ensinando. Meu povo, é lá em Paulo. Ficarão de fora lá em... Eu também precisava ter aprendido já, né, meus irmãos? Onde é que tá esses versículos? Eu fico aqui só nas anotações. Eu sei que está escrito, mas não sei aonde, não consigo lembrar. Apocalipse? 22:15. Apocalipse 22:15. Não tem de Paulo também? Não tem outra referência aí? Vamos lá. Nossa, tá aparecendo... Só essa? Tá, mas tá bom. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora do céu, do reino, seja lá do jeito que você entenda isso, se é no céu, se é na terra. Ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meu Deus, irmãos. E Jesus está falando aqui para nós que dinheiro é idolatria. Dinheiro é idolatria. Tem mais coisas na nossa vida que são idolatrias. Não vão entrar os idólatras. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? O inimigo é tão cruel com a nossa vida, com a nossa alma. Ele quer tanto nos destruir que ele inventa coisas e quando nós vemos, nós já estamos envolvidos com aquilo, né? Tem gente idolatrando cachorro. Você sabe disso? Você sabe disso? Tem mães que idolatram seus filhos. Sendo que Jesus falou, aquele que não for capaz de deixar pai, mãe. É umas palavras fortes de Jesus, né? Umas palavras fortes de Jesus, amado. Como é que a gente prega sobre isso? Aquele que não for capaz de abandonar não é digno de mim. Ele disse isso. Por quê? Porque Jesus sabe as idolatrias que existem dentro do nosso coração. Então ele já falou, se você não for capaz de abandonar, ainda que seja seu filho, ainda que seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, você não é digno de mim. Por que Jesus falou um trem tão forte desse? Porque é forte o que a gente sente, é idolatria. É colocar isso na frente de Deus na nossa vida. E Jesus está falando, não vão entrar comigo para o reino os idólatras. Os cães são os imundos, né? Porque os judeus chamavam todo mundo de cão, que não era da fé deles. E ele continua, não é da fé de Deus? Não é da fé do nosso Senhor Jesus Cristo? Cão imundo. Né? E uma das razões para as quais a Bíblia trata as pessoas, assim, às vezes de cães, porque o cão é o único animal que a gente vê fazendo sexo na rua, não é? Então, quando a Bíblia fala de cães, ela está falando desses devassos sexuais, tá? Por quê?
faz sexo em qualquer lugar, com qualquer um. Você vê uma cadela no cio, aquele cachorro. É loucura, não é? Então, pessoas que vivem muito na prostituição também são chamados de cães. E eu vou falar para você um negócio triste. Eu não peguei os dados completos, porque eu só ouvi de longe e não consegui voltar depois para ler. Não deu nem tempo. O Brasil, foi feita uma pesquisa. O Brasil é o segundo país no mundo mais promíscuo. Significa que nós somos um país de cães. Será que é por isso que nós estamos sofrendo a ira de Deus? Porque se nós somos o segundo país mais promíscuo do mundo, é porque o negócio aqui é feio. Nós somos cães. Em Coríntios também fala. Em Coríntios fala, Paulo. O que Paulo fala onde? Coríntios 6. Ah, primeira Coríntios? Primeira, né? Isso, sim. Uhum. A Fran vai aprender a Bíblia todinha aqui comigo. Aleluia! Tem melhor coisa de aprender, né? Tão bom. 1 Coríntios 6. Aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, que são os cães, né? Nem os idólatras, de novo. Você acha que Jesus está falando só do pessoal das imagens? Claro que não. Ele está falando do nosso coração. Por isso que Jesus, que Paulo aqui está falando, né? Por isso que Jesus combateu tanto o dinheiro. O amor ao dinheiro, o apego às riquezas. Porque o Senhor sabe que por conta desse ídolo, muitos perderão a salvação. Então ele continua. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os... Meu Deus do céu, não vai sobrar quase ninguém, meus irmãos, para entrar no céu. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Meu Deus. E lá em Apocalipse falou uma palavra da mentira, né? Os que praticam, e amam a mentira. Ser mentiroso também é uma coisa que faz você perder o reino. Faz você perder o reino. Nem os devassos, nem os idólatras. Não, está escrito aqui. Paulo falou, depois foi Jesus que falou, né? Lá no livro de Apocalipse, foi ele mesmo que falou. Está escrito aqui, meus irmãos. Então a gente precisa cuidar disso, dessa idolatria que nós temos por qualquer coisa. É só o Senhor na nossa vida. É só o Senhor na nossa vida. Por isso que Jesus falou tanto sobre. Tanto. Por quê? Cadê o Mateus 21? Uma história aqui olha só. Olha como que nós somos bobinhos. Mateus 21, a partir do versículo 28, está escrito assim. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje? Não é isso aqui não. Não é essa parte. Eu quero chamaram Jesus para resolver uma questão de herança. Senhor, ele não quer dividir a herança comigo. E Jesus fala assim, gente, pelo amor de Deus, vocês resolvam isso. Meu negócio aqui é reino de Deus. Não é sobre as coisas dessa terra. Então, queridos, é um perigo a idolatria, muito perigoso. Te tira do céu. Então, que o Senhor venha nos ajudar, que eu tire as minhas idolatrias também, que certamente eu as tenho de alguma forma, em maior ou menor grau, que tire de você também a sua idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve aos ídolos. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Porque servindo o Senhor, dividido, ele não aceita. O Senhor é ciumento. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, que ele nos quer só para ele. Que Deus zeloso é esse, hein? Mas você só tem a ganhar quando você servir, se prostrar somente diante daquele que fez os céus e a terra. Só se prostrar somente diante daquele que te fez e que te criou e que te formou. Ó Israel, povozinho de Jacó, eu te formei, eu te criei, por isso eu te cuido. Não precisa se apegar com mais nada. Tenha fé somente em mim. E não se apegue com
homens com dinheiro, com mais nada, né? Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós, o que que nós fazemos? Segundo o salmista, nós fazemos menção do nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege, é Ele, somente Ele. Homem nenhum pode fazer isso. E os homens são falhos, eles traem, mas o Senhor é fiel na nossa vida. Então fique com Jesus, porque Ele cuida de você. Abandone toda a sua idolatria. Fala para o Senhor, Senhor, me mostra onde é que está a minha idolatria. O que é que eu estou colocando diante do Senhor? Estou colocando na frente do Senhor na minha vida. Tira de mim, porque eu quero somente te servir, porque eu quero ir para o céu. Senhor, porque os versículos que nós lemos aqui hoje são muito fortes sobre a idolatria. E nós não queremos te perder, Jesus. Nós não queremos ajuda, Senhor, o teu povo. Tente cuidado, abre os olhos. E guardarei-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aonde está? Está em Marcos. Marcos? Lucas. Lucas, qual? Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Então vamos lá, a história da herança, né? Eu tô falando que ela vai ficar boa em Bíblia. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, as preocupações. 12, 15. A parábola do rico insensato. E disse-lhe a uma multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz entre ti, entre você e seu irmão, repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo. Que parei? Aí ele conta essa história, né? Do rico que eu já mencionei aqui. Olha aqui que Jesus está falando. Meu Deus! O cara chegou para Jesus e falou assim: Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Você não faria isso? Você faria, não faria? Seu irmão está querendo passar a perna em você porque na herança. Você faria: Jesus, eu preciso da herança. Quantos de nós, talvez, já não tenha ajoelhado diante de Jesus falando: resolva esse problema meu, Senhor, dessa divisão de bens, desse negócio errado que eu fiz, essa pessoa me passou a perna. Só que Jesus está falando assim: homem, eu não estou para fazer isso, não. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um de vocês não consiste na abundância do que possui. Jesus está falando aqui, abre mão até da sua herança. Você teve um negócio que alguém te passou a perna, Jesus está falando aqui, fique com prejuízo, você crente. Mas não vai importunar Jesus com esse tipo de problema. Porque você está demonstrando para ele que você é um avarento. Meu Deus, uma palavra tão simples e com uma mensagem tão profunda, hein? Enfrando o céu. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Meus amados, preste atenção nas coisas do reino de Deus. Não é fácil, mas ele dá graça para a gente vencer. Pensa que é fácil abrir mão de uma herança? Mas Jesus está propondo aqui nessa parábola que o cara abra mão da herança. Dê para o seu irmão. Deixa ele. Preocupe com você. Aí ele propôs a parábola do cara que colheu, juntou. E depois chega lá, e se hoje a gente pedir a sua alma? Louco! Jesus está chamando o cara de louco. Porque é isso. Meus queridos, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra fale mais ao seu coração e que você venha verdadeiramente saber discernir a operação do engano que está acontecendo no mundo nos dias de hoje e que você possa escolher sempre Jesus, escolher o Senhor, para que nós possamos estar todos juntos naquele grande dia que o Senhor vai voltar. Aleluia, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A paz do Senhor, querendo Deus, até segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Se Ele voltar, nos encontraremos no céu. E se Ele não quiser, meu filho, não tem quem me traga aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia.